Eu estava ficando cansado da minha vizinha de apartamento. Só havia uma vez. Seu rádio indescritivelmente alto fazia meu chão vibrar. Batia na parede e, em resposta, a cidadã apenas aumentava o volume. Ela ouve algum canal cristão chato evangélico na AM. Sou um agnóstico que poderia recitar as escrituras com mais precisão do que uma devota como ela. Numa noite, tive que ir para a cama cedo, por causa de uma reunião online que eu teria às 6h30. Só que antes, saí do meu apartamento com raiva e bati com o punho na porta dela. O rádio subiu de volume mais ainda, antes de eu começar literalmente a chutar a porta. Nesse momento, a garota que morava do outro lado do corredor abriu a porta de pijama, esfregando os olhos, obviamente acordada pela barulheira, com as sobrancelhas franzidas de desdém. "Meu Deus", ela disse. Pensei que talvez ela estivesse com raiva de mim, mas então ela continuou dizendo: "Ela nunca para com isso." Quando eu estava prestes a responder, ouvi o clique da maçaneta. A garota do outro lado do corredor mudou seu semblante para um olhar de terror. Quando me virei para olhar para a mulher, fiquei em choque. Ela devia ter 50 e poucos anos. A primeira coisa que atingiu meus sentidos foi o cheiro ruim que instantaneamente me deu embrulhos no estômago. Antes que eu tivesse sequer um momento para pensar do que poderia ser aquele odor, sua aparência por si só forçava cada fio de cabelo do meu corpo a ficar estático. Seu cabelo estava bagunçado e emaranhado, apontando para cima como se ela tivesse intencionalmente enfiado os dedos em uma tomada. As pontas eram vermelho sangue, já as raízes eram cinzentas, parecendo que ela não retocava há meses. Seu rosto estava pálido e envelhecido, grosso como um réptil albino, rachaduras e linhas por toda a parte de sua pele como um mapa do deserto. O nariz parecia um bico de um pássaro, bochechas contornadas e olhos com íris grandes e pretas afundadas nos globos oculares em sua cabeça. O mais inquietante era que sua blusa azul clara, coberta de manchas, estava parcialmente aberta, a ponto de expor seu seio esquerdo flácido, balançando como um saco feito de carne. Em seus dedos esqueléticos e ossudos havia um cigarro comprido, fumado a 3/4 do caminho, mas as cinzas não cintilavam. Ela deu uma tragada e soprou na minha cara, jogando as cinzas do cigarro no chão sem se importar. Ela não disse uma palavra. Minhas veias pulsavam de pavor quando dei uma olhada nas paredes de sua sala, todas gravadas com um objeto pontiagudo e desenhadas com cruzes vermelhas e pretas, tanto na vertical quanto de cabeça para baixo. Em cima de sua TV sem som, emitindo uma imagem de estática, estava um crucifixo gigante de madeira com Cristo pregado nele, e espalhado pelo chão havia lixo, de recipientes de comida chinesa a pacotes rasgados de lenços umedecidos. Nenhuma palavra foi dita. A expressão em seus olhos transmitia pura doutrinação religiosa e maldade. Uma cristã louca, sem consideração pelas outras pessoas, seu apartamento ou higiene. Sei disso não apenas por causa da paisagem infernal que era seu apartamento pelo pouco que vi, ou o cheiro, mas sim por causa de seus dentes. Ela me mostrou um bocado de dentes amarelos perdidos e apodrecendo, antes de bater a porta na minha cara. Coloquei protetores de ouvido para conseguir dormir, mas eles quase não ajudaram em nada. Tomei um pouco de um sedativo qualquer, e apesar do jargão religioso das músicas que vazavam pelas paredes, fui capaz de adormecer em um estado de extrema fadiga por apenas um tempo. Acordei algum tempo depois, no meio da noite, ouvindo nada além de silêncio. Pela primeira vez em minhas 3 semanas morando aqui, ela desligou o rádio. O silêncio era realmente assustador, mas eu estava prestes a me deparar com algo que nunca tinha visto, mesmo em meus piores pesadelos. Acordei em cima das cobertas, com os sapatos ainda calçados, de frente para a porta do meu quarto.
que estava totalmente aberta. Eu nunca deixo o quarto aberto. Desde criança, eu morria de medo de corredores escuros, e essa noite, então, nunca teria deixado. Em meio ao brilho quente da luz noturna do corredor, me vi no que pensei a princípio ser apenas um pesadelo. Mas eu não estava sonhando. Na minha porta estava a silhueta escura de uma figura olhando para mim. O contorno selvagem e emaranhado de cabelo me dizia que era uma de duas coisas: um palhaço demoníaco ou minha vizinha psicótica. O cheiro de cinzas de cigarro confirmou que era a última opção. Eu estava congelado, incapaz de falar ou me mover. Seus olhos estavam arregalados e salientes nas órbitas. Pelo pouco que pude perceber, vi a expressão de fúria em seu olhar. Você realmente deveria deixar sua porta trancada. Ela murmurou com uma voz profunda e áspera. Uma voz irreparavelmente danificada por décadas de inalação de fumaça cancerígena. Pude ver que a mulher estava segurando algo na mão, mas ela se virou e saiu antes que eu tivesse a chance de decifrar o que era. Eu estava paralisado, congelado e incapaz de respirar. Não dormi bem naquela noite, nem um pouco, na verdade. No dia seguinte, falei com o proprietário do prédio. As palavras mal saíam dos meus lábios antes que seu rosto se transformasse e ele dissesse com raiva as palavras: É isso, já estou farto daquela velha cadela. A irmã dela prometeu que iria mantê-la sob controle. Eu perguntei o que ele quis dizer quando disse irmã, mas ele andou e bufou em direção ao escritório da administração. Nem tive a chance de contar a ele sobre o cheiro. Só mais um dia se passou, antes que o cheiro ficasse pior. Pude ouvir as pessoas abrindo suas portas uma a uma e discutindo em voz alta. Ouvi a voz de uma senhora mais velha, claramente desconfortável. Eu estava saindo pela porta para ir para a casa da minha namorada. Na saída, vi a garota do outro lado do corredor conversando com os outros. Eu não sei que cheiro é esse, mas eu a vi arrastando algo para o lixo. Claro que quando ouvi isso, pensei o que todos vocês pensaram agora. É a irmã dela morta. Mas não, minha vizinha disse que era um saco pequeno, talvez do tamanho de um gato ou cachorro de raça pequena. Saí à noite e cheguei em casa por volta das 3 horas da tarde do dia seguinte. A polícia estava por todo o estacionamento e espalhada por todo o meu corredor. Sinto muito, senhor, mas essa é uma cena de crime. Se precisar pegar alguma de suas coisas, tudo bem. Mas nas próximas horas precisamos que você encontre outro lugar para ficar. Voltei para casa mais tarde naquela noite e encontrei o apartamento dela coberto com fita da polícia e um pequeno grupo de inquilinos se reunindo no corredor. Eu imediatamente me juntei a eles e o que descobri foi um pesadelo total. A polícia foi chamada depois que ela arrastou outro saco de lixo fedorento para a lixeira. Então, um vizinho chamado William foi lá fora com luvas e o rasgou. No saco, ele encontrou uma mão e já saiu correndo. Acontece que a mulher, chamada Amélia, a esquisita, era uma esquizofrênica violenta. Ela tinha vivido a vida toda com a irmã, mas a irmã tinha morrido uma noite, aparentemente durante o sono. Amélia, falando rápido como uma viciada em metanfetamina, foi ouvida explicando à polícia que ela não tinha onde enterrá-la. Então, ela a cortou em pedaços, com uma variedade de facas e um estilete, após ter uma vigília na graça de Deus para sua irmã em sua sala de estar. Ainda disse que não havia avisado ninguém porque ela não queria que sua irmã fosse embora. Ainda não sei por que a mulher foi algemada, mas presumo que seja por causa de sua doença mental e sendo transportada para um hospital psiquiátrico. Porém me pergunto se foi por outro motivo. Talvez sua irmã não tivesse simplesmente morrido dormindo. Por que eu acho isso? Porque outra vizinha, uma moça da minha idade em seus 20 e poucos anos, chamada Cameron, me contou uma história de gelar o sangue. Ela disse que uma noite, algumas semanas atrás, estava assistindo TV com seu noivo, quando de repente ouviu um barulho.
o chão de sua sala rangendo. Ela se virou e encontrou Amélia parada na porta, segurando um estilete aberto. E o que ela disse, eu nunca vou esquecer. Você não deve deixar sua porta destrancada. Nunca se sabe quem pode morar ao seu lado. Antes de se virar e sair. Agora eu sei o que ela tinha na mão na noite em que me visitou. Cameron chamou a polícia e eles disseram que não podiam simplesmente bater em sua porta e prendê-la, mas se ela saísse do apartamento eles poderiam. Não tenho certeza de quanto tempo eles precisavam para limpar o apartamento de Amélia, mas se passaram 2 meses antes de outros vizinhos se mudarem para lá. Um casal de idosos. Agora está mais quieto e minha porta está sempre trancada. Mas ainda assim, em meus pesadelos, nunca estará. Até a próxima. Obrigado.